Muito bom dia, sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. 2024 é o ano. Todo ano você fala isso, todo ano a gente fala isso. Não, 2024 é o ano. É 8, né? Então as coisas mudam uma série de coisas e a gente está aqui preparado para essas mudanças. E se preparando, porque se você não se prepara, as mudanças que estariam aí evidentes não acontecem. Bom dia, pessoal do Insta que estão chegando aqui, Marisa, bom dia, Luciano, mandei muito material para você, Luciano, e vamos fazer um negócio aí diferente. Luciano, nós estamos promovendo, estamos programando aí, trabalhar com inteligência virtual para acelerar o autoconhecimento nas questões de saúde emocional. Então, inteligência emocional para acelerar o autoconhecimento nas questões emocionais, principalmente ligado à ansiedade. Você já pensou? Ajudar você ter uma ferramenta? Bora, vamos lá. Estou bastante entusiasmado com isso aí. Bom, pessoal, muito bom dia. Espero que sejam todos bem. Nós, para avisar, nós estamos indo no recesso. Eu já não aguento mais. Eu já estou louco para voltar a trabalhar. E, então, segunda-feira, estamos de volta aqui. Então, se você tiver alguma questão a falar, tal, já vai mandando recados aí, que eu estou pegando os recados aí pelo WhatsApp e já encaixando o que eu posso aí. Então, dia 8, segunda-feira, já estamos de volta. Bom dia, terapia. Dona Laura, bom dia. Xante, bom dia. Maísa e Thelma. A nossa proposta de falar hoje é sobre propósito versus profissão. Ou podia falar propósito versus família, propósito versus vida, propósito versus tudo. Então, o que acontece? A nossa ideia hoje é falar sobre como é que você pode identificar, vamos dizer assim, um motivo real, ou o principal motivo porque você está vivo. Olha que interessante. Então, nós temos motivo para estar vivo? Nós temos motivo para estar vivo. Todos nós só estamos vivos porque nós temos um motivo, uma força muito grande, que é da nossa alma. Então, a gente pode entender que existem a força do psiquismo, a força da alma. Então, nossa alma combinou, bom dia, César, a nossa alma combinou, Kelly, bom dia. A nossa alma combinou coisas estratégicas, vamos dizer assim, para a gente ter aqui como experiência na vida. E quando a gente consegue fazer essa percepção, digamos assim, essa dissociação, onde a gente entende que a nossa alma tem seus motivos diferentes do nosso ego, a gente começa a entrar em contato com os nossos propósitos. Então, por exemplo, se você tem um propósito e você alinha o teu propósito ao que você está fazendo aqui profissionalmente, a coisa vai caminhar de uma maneira diferente. E eu quero te dizer assim, quanta gente, hoje em dia, infelizmente, mesmo tem muita gente que já se aposentou, mas quanta gente não tem esse alinhamento do propósito com a profissão, ou com o propósito com o serviço. E aí é que eu entendo que existe aí um grande motivo para, por exemplo, muita doença orgânica, emocional, mental, está baseado onde você não tem um alinhamento do teu propósito, que a tua alma se propôs a fazer, com o que você trabalha aqui. E quando você tem esse alinhamento, as coisas, você pode encontrar dificuldades. É óbvio, porque se não tiver dificuldade, também tem alguma coisa errada. Porque sem dificuldades, e é chato falar isso, né? Porque a gente precisa mudar os nomes das coisas. Ou sem dificuldades, no nível, digamos assim, de evolução espiritual que nós temos, a maioria nós estamos, sem dificuldade, nós não vamos progredir.
Eu sei que isso é chato falar, né? Rubens, quer dizer que se você não tiver dificuldade, você não vai progredir? Não vou progredir. Eu já constatei isso há muitos anos da minha vida. Quando eu estudei PNL, né, tem lá, você pode ir em direção ao que você deseja, ou você pode fugir daquilo que você não quer, né, do que você tem medo, do que você não quer. São duas forças básicas, forças de movimento, força de movimento. São duas forças básicas, essas são as básicas. Ou você foge das coisas que estão trazendo dor ou sofrimento, ou você vai em busca do que você deseja. E eu constatei há muitos anos, e continuo constatando, que 80% de nós vai sendo motivado, empurrado, ativado, através de fugir da dor, fugir do sofrimento, fugir do problema. 80% no mínimo. Eu quero que você faça uma avaliação contigo, se reavalie. Quando você olha a tua vida, em todos os níveis, que você chegou até hoje, você acha que o que mais você andou, o que mais você teve movimento, o que você mais progrediu, o que você mais alcançou, foi fugindo do sofrimento, quer dizer, tenho que descobrir, estou com um problema aqui, acolá, vou buscar, ou foi falando, não, eu vou decidir, eu vou atrás disso. Nosso ego, ele vamos dizer assim, uma característica do nosso ego é a acomodação. Anote aí. Uma característica do nosso ego é a acomodação. E a alma, nosso espírito, não aceita essa acomodação do ego. Então, é o adulto e a criança, né? A criança que se deixar, ela não faz nada. É só brincar, ainda mais hoje em dia com a internet, com o joguinho, se eu conseguir deixar, fica lá. E a nossa alma tem uma função, e às vezes ela pode ser chata, como adulto, às vezes é chato para a criança, de desacomodar. Então, escreva aí. O ego a função do ego é se acomodar. Mas, Rubens, por que o ego se acomoda? Porque o ego ele precisa economizar energia. O ego precisa economizar energia. Então, o tempo todo, ele não quer gastar energia. Mas por que o ego não quer gastar energia? Né? Então, quando eu digo ego e alma, acho que você consegue entender, né? Tem alma e espírito, eu acho que eu preciso alcançar esse nível de compreensão. Então, eu tenho uma alma, né? E a alma está no corpo físico. Então, o meu corpo físico, que vai representar o ego, ele vai, o quê? Ele quer economizar energia. Por quê? Quem vai morrer é o ego. Quando acabar a energia vital está ligada ao corpo físico, quando acabar a energia vital, o ego morre, o corpo morre. Então, o ego faz de tudo para economizar energia. O ego é a parte infantil nossa. Como se a gente tivesse só uma parte infantil, tudo bem. O ego é a nossa parte infantil. Então, o ego só quer prazer, só quer usufruir, só quer gozar. É o corpo físico, né? O corpo irracional. E a alma não, a alma tem todo um processo de maturidade, onde ela veio para cá para colocar o progresso em movimento. Porque a alma, ela vai continuar. Escreva aí. A alma vai continuar. Por isso, a alma, ela não quer, pode falar espírito tal, ou voltar para o mundo da eternidade sem o progresso adequado, sem a evolução. Então, para a alma vir aqui ficar parada é terrível. Muitas vezes a alma fala, quer saber? Não tem jeito. Então, deixa o ego ter doenças, essa coisa, porque ele vai desencarnar e vai para outro lado, e aí vai aprender e vai tomar as cacetadas, entre aspas, importantes que a gente acaba sabendo, e isso é natural, do que acontece do outro lado. Então, nós temos um conflito, e esse conflito é o tempo todo, entre o ego e a alma, entre o adulto e a criança, entre a maturidade e a infantilidade. A nossa sabedoria está ligada à nossa alma. Então, à medida que a gente consegue, e aí eu vou colocar, que você entenda assim, à medida que a gente consegue colocar a pressão necessária no ego, deixando a alma colocar a pressão necessária no ego,
A gente pode crescer, pode evoluir sem o sofrimento. Então, anote aí. Como é que eu posso crescer sem o sofrimento? Então, o sofrimento sempre vai ser uma opção. O sofrimento sempre vai ser uma opção. Como, Rubens? Como assim? Como eu estou doente, ou eu estou trabalhando num lugar que eu não aguento, ou eu estou com dificuldade financeira, ou tenho dificuldade de relacionamento. Sim, e você está chamando de sofrimento. É uma opção de palavra. Uma opção de um significado, onde a palavra sofrimento tem um significado. E quando você tem consciência, quando a gente vai ganhando consciência de que não existe sofrimento, existe sim enfrentamento de uma situação onde a gente dá o nome de sofrimento. Então, você passando por uma situação e você chama de sofrimento aquilo. Se a gente consegue, a gente tem como conseguir, se a gente consegue observar a mesma situação, mudando o nome, isso mesmo, mudando o nome, por exemplo, para experiência, você não precisa sofrer. Você vai passar pela mesma situação. Então, por exemplo, eu estou fazendo academia e eu tenho dor. Eu tenho umas articulações de velho, né? Cada vez mais trabalhando com plasma, etc. Mas eu tenho uma articulação de velho. Então, o que acontece? Alguns exercícios me fazem doer, mas eu entendo que o exercício vem para fortalecer aquela parte da musculatura e eu aceito aquele sofrimento, entre aspas. Eu aceito aquele padrão, que aquele padrão vai me deixar mais forte. Me deixando mais forte, eu vou ter outra liberação de hormônios, outras coisas, onde eu vou conseguir me sentir melhor. Eu vou melhorar minha parte óssea, minha parte circulatória. Isso tudo vai me dar mais saúde, mais longevidade. Então, eu passo por uma dor, entre aspas, que eu poderia chamar de sofrimento, para um motivo maior. Para um motivo maior. Então, a academia ficou como exemplo aí, né? Ou qualquer exercício, ficou como exemplo. Então, é possível fazer academia sem dor? A menos que você seja muito jovem, né? Esteja muito bem nutrido, muito bem equilibrado hormonalmente, pode ser que você não tenha dor, mas geralmente você vai ter dor. Então, então você fala, pô, então você é masoquista? A pessoa que faz academia é masoquista? Não, porque o masoquismo, ele tem uma interferência espiritual negativa, e ele faz sofrimento por sofrimento. Então, aí ele está sendo submetido. Para mim é muito claro, para mim é muito claro. Quando você fala desses tipos de patologias psiquiátricas, eu fecho questão que o começo de qualquer patologia psiquiátrica tem uma questão espiritual. Ponto. Para mim é muito claro. E eu vou estudar e bater nessa tecla 100% das vezes, porque o nível de experiência que eu adquiri, trabalhando com pessoas, conversando com pessoas, identificando pessoas que estão sofrendo por causa disso, e a gente identificando que quando a pessoa se liberta, presta atenção, se liberta desses campos de interferência espiritual, ela pode chegar até que ela se cure, né? Pode até curar. Então, é importante que você comece a repensar se você está dentro do teu propósito. Porque aí, se eu estou dentro do meu propósito, naturalmente, percebe? Naturalmente, eu tenho maior capacidade, então, dentro do propósito, eu vou ter mais capacidade de mudar o significado de um processo que eu estou chamando de dor, de sofrimento, para um processo de experiência. Para um processo de experiência. E eu, como médico, atendendo pessoas com vários tipos de doenças, porque o clínico geral, a intenção é assim, qualquer coisa que chega aqui, a gente vai buscar ajudar. Quando é cirúrgico, encaminha para o cirurgião. Tudo bem. Mas a ideia é você poder ajudar a pessoa em vários níveis. Então, eu já constatei inúmeras pessoas que passaram, por exemplo, aparentemente uma das piores doenças que tem, talvez não seja a pior, mas que é o câncer. E as pessoas, depois que se curaram, depois que passaram pela situação,
chegaram à conclusão de que foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas. Anote, pessoas que já tiveram câncer, elas chegaram, depois de cura e tal, à conclusão de que a melhor coisa que aconteceu na vida delas foi ter um câncer. Porque a alma precisou, presta atenção, a alma precisou trazer um nível de, entre aspas, experiência, para que a pessoa fizesse a sua transformação. Sua transformação. Então, não tem jeito. Aonde você está, você vai precisar continuar se transformando. Onde você está, você vai precisar continuar crescendo. Não tem alternativa. Esquece. Ah, mas eu me acomodei. Esquece. Não existe acomodação. Esses dias, eu e a Jolie estamos mergulhando em muitas coisas nossas, né? Então, nós estamos passando por uma situação que a gente está chamando do deserto, né? Uma situação que a gente está passando do deserto. Por causa de uma série de situações que conglomeraram, e a gente está passando por um deserto. E a gente está olhando, né? Já ficamos aflitos, já identificamos isso. E o que está acontecendo? Qual é a coisa boa da gente estar passando por esse deserto, entre aspas? Como a gente pode entender que muitos avatares, e a gente vai citar o Cristo, para fazer transformação, ele passou pelo deserto. O deserto pode ser um momento que você está com uma dificuldade muito grande, uma doença, um problema familiar, um problema pessoal. E aí a gente entende que... E aí o que nós aproveitamos? Já que a gente está passando por esse deserto nesse momento, que conglomerou uma série de funções, trazendo para nós uma pressão muito grande, em vez de a gente ficar na pressão negativa, no sofrimento, a gente resolveu mergulhar nisso. E vocês não têm ideia de como esse mergulho está trazendo inovações. Nós estamos... Ontem a gente ficou nos nossos exercícios lá e faz linha do tempo, e faz os 3 mentores, e mergulha na hora master, e questiona isso aqui. A gente ficou até as 3 horas da manhã fazendo exercícios, identificando, conectando, até as 3 horas da manhã. Era quase 4 horas, para falar a verdade. Conectando com mudanças internas, mudanças de caminhamento. E a gente, veja, e a gente vai falar, pô, mas a gente trabalha, a gente estuda, a gente está sempre em movimento. Mas a gente precisou passar, entre aspas, por um movimento nesse período. Foi um movimento de deserto mesmo. A gente olhou para isso. Então, a gente está passando por uma situação completamente fora do que a gente programou e que a gente precisou parar, presta atenção, a gente precisou parar para analisar mais aprofundadamente. Por que a gente está passando por isso? Por quê? Em vez de a gente ficar, meu Deus do céu, eu tenho o azar da vida, as coisas não dão certo. Não, a gente parou e falou, não, vamos identificar. Vamos identificar. E aí, o que fez? Claro que veio pressão, claro que veio um movimento, às vezes, de aflição. E a gente pegou isso tudo e começou a fazer vários exercícios. E a gente, nossa, vocês não têm ideia o nível de alcance que a gente teve nesse processo. Por isso que muitas imersões, por exemplo, fazem a pessoa ficar extenuada, fazem a pessoa ficar muito cansada, né? Já participamos de imersões que a pessoa fica aí, vai de madrugada. Por quê? Porque ela precisa ficar sob uma pressão muito grande para desligar defesas. Desligar defesas que são do ego. Defesas que são do ego. E aí, esse tipo de pressão pode ser vários tipos, né? Então, eu tenho observado pessoas, por exemplo, que no trabalho, na profissão, estão tendo burnout seguidos. E não param para ver. Então, o convite hoje, para que você entenda que nós todos precisamos identificar, e cada vez mais isso é evidente, identificar qual o nosso propósito. Para que a gente chegou aqui? Para que a nossa alma nos colocou em várias situações, e principalmente nessa vida. E a gente pode fazer uma reavaliação da nossa vida em geral, né? Porque nós fomos passando por várias situações, por várias dificuldades. E essas dificuldades, e que a gente pode chamar de sofrimentos, quer no âmbito
pessoal, no âmbito familiar, no âmbito profissional, todos, sem exceção, tiveram uma função precípua de fazer com que a gente mudasse, abrisse, acordasse, transformasse. Então, o propósito da alma é colocar obstáculos para que a gente possa superar os obstáculos. Então, anote aí. O propósito da alma é colocar obstáculos para que a gente possa superar. E se a gente pudesse falar uma palavra onde a nossa alma ficaria muito feliz, onde o nosso espírito ficaria exuberante, ficaria muito feliz, é superação. Então, anote. Superação. Então, eu coloquei lá. O ego, a função do ego é acomodar-se. Por que o ego se acomoda? Porque ele quer economizar energia. E por que ele quer economizar energia? Porque o ego vai morrer. O Rubens, do jeito que eu sou nessa vida, ele vai morrer. Como eu tive inúmeros personagens, como todos nós tivemos vários personagens, esses personagens morreram. Mas Rubens, claro, ainda tem o reflexo deles, claro, ainda tem a reverberação, porque foram experiências de várias subpersonalidades que reverberam até hoje em mim. E tem por isso que nós entendemos, presta atenção, do mesmo jeito que você tem uma experiência na infância, qualquer, essa experiência na infância já passou. Eu tive um trauma uma vez, eu estava num lugar, o cachorro veio e me mordeu, e eu fiquei pequenininho, fiquei apavorado, mas ele ficou traumatizado. A gente teve um trauma. Esse trauma já passou. Você tinha 2 anos de idade, já passou. Mas ele reverbera em você. Ele não existe mais, entre aspas. Ele não está existindo mais no mundo material. Mas no mundo energético, no mundo emocional, ele continua. Por isso que eu tenho usado uma tecnologia que eu tenho utilizado, e algumas pessoas já passaram por isso aqui, onde você pode mudar a experiência anterior. Sim, você pode mudar. Você pode não ter mais experiência, pode mudar essa experiência e ela não... Porque enquanto você tem a experiência, ela fica reverberando. O que é reverberar? Reverberar é quando ela continua, é como se fosse um som que você bateu lá e ele continua vibrando. E aí, do mesmo jeito que na infância, os traumas, e eu tenho encontrado a grande maioria do comportamento, né? Do comportamento, é na primeira viagem. Anote aí. Muito do que a gente vivencia, está ligado na primeira viagem. Exatamente. Qual é a primeira viagem nossa? A vida intrauterina. E eu tenho encontrado praticamente todas as pessoas. E eu encontrei um modelo, eu tenho um modelo que eu identifico hoje o comportamento da pessoa, muito do comportamento da pessoa, pode ser explicado, pode ser mostrado de forma muito aberta. O modelo vem do momento gestacional. Isso é muito do que você está vivendo em vários tipos na questão, muitas vezes, do relacionamento afetivo, familiar, na autoimagem, no processo profissional. Tem muito. Eu peguei um modelo e esse modelo me traz com muita constância que muito do que você vivencia, muito do que você hoje vive, está ligado à primeira viagem. A primeira viagem é a vida intrauterina. A vida intrauterina, ela marca, presta atenção, a vida intrauterina, ela marca o ser humano de uma forma abaixo do nível da psicologia. Vamos explicar isso aí? Vamos lá. Existe um estudo, né? Uma hipótese. Não, é um estudo que foi feito num cientista, onde ele dividiu o cérebro em três fases. Nós temos o cérebro reptiliano, que tem a ligação basicamente de sobrevivência, luta e fuga e reprodução. Então, o cérebro reptiliano. O que é o réptil? O réptil é um jacaré, é uma cobra, né? Uma lagartixa, vai ficar mais assim. Então,
Eu hoje olho coisas que eu não entendo muito bem, né? Como é que um crocodilo pode dar aparência de amizade, né? Ou uma cobra. Então, eu acho que mudou alguma coisa. Mas, olhando no ponto de vista não tem emoção. Não tem emoção. Eu estava vendo que, por exemplo, tem aqueles dragões de Komodo. São animais terríveis. Estava vendo que, quando eles são pequenos, eles têm que viver em árvores. Presta atenção. Os filhotes, quando pequenos, têm que viver em árvores. Por quê? Porque senão os adultos comem eles. Então, zero, né? Zero de nível de conexão, zero nível de emoção. Esse é o nosso cérebro reptiliano, que só tem 3 funções. Luta e fuga, quer dizer, na hora de ter que lutar e fugir, sobrevivência e reprodução. Então, quando você tem uma situação vivenciada neste nível, na primeira viagem, que é a viagem gestacional, você está abaixo da psicologia, porque a psicologia entraria no cérebro límbico, que é dos mamíferos. Né? Os mamíferos têm emoção. Você tem a tua cadelinha aí, teu gato, você sabe, né? Tem leões que são amigos, que tudo é isso. Aí mamífero, né? Então, aí é outro nível. Então, no cérebro psicológico. Por isso que muito do que você pode estar sofrendo, entre aspas, em várias questões, por exemplo, nas questões de ansiedade, né, que é uma das coisas que eu me especializei muito, ela pode estar no nível abaixo do nível psicológico. Então, você fala, eu faço terapia, eu faço um monte de psicoterapia, eu converso, eu faço ressignificação, mas quando eu vejo, eu estou de novo tendo uma crise de ansiedade. E por quê? Porque você não está trabalhando no nível do cérebro reptiliano. Se você não der, presta atenção que eu vou falar agora, isso é importante. Se você não der condição básica de sobrevivência, você não entra no psicológico. Mas como que é isso aí? Se a pessoa está morrendo afogada, está morrendo, bebendo água, morrendo afogada, e ela sai, ela consegue, aí você fala, calma, bate a perna. Como calma, bate a perna? Não tem jeito. Tanto que se a pessoa pode ser, ela diz assim, daria a minha vida por você. Se ela estiver morrendo afogada e você chegar perto, ela agarra você no desespero da sobrevivência. Anote aí. O desespero da sobrevivência. Aí ela te mata junto. Mas ela não daria a tua vida por você. Por que ela falou, não, eu vou morrer sozinho? Não dá. Isso não é possível. Não é possível. Porque o nível do cérebro reptiliano, ele não tem outra função. Então, ele tem a função de sobrevivência. Então, se você está passando ainda por aspectos onde você tem ainda crise de ansiedade, por mais psicoterapia que você faz, por mais autoentendimento, eu te digo, você está... Esse trauma, essa situação, essa experiência, está no nível abaixo da psicologia. Está no nível de sobrevivência. Se você não tirar a pessoa do nível de sobrevivência, não tem como a pessoa mudar. Então, são constatações que eu venho tendo no meu dia a dia, nesse meu espaço aqui, onde eu atendo pessoas e fui constatando. Você fala, mas onde você estudou isso? Sinceramente, olha, pode ser que eu li uma coisa aqui a colar, mas eu não, isso para mim, claro, isso é meu, é intuitivo, né? A gente não constrói nada. Mas eu acredito que eu me abri nesses meus pensamentos, nas questões, eu falei, puxa, então, não adianta. E eu descobri, fazendo, então, o exercício da primeira viagem, por isso que as pessoas muitas vezes fazem esse exercício e elas falam, nossa, como eu fiquei leve. Nossa, como que é isso? E a pessoa sai daqui leve. Claro, porque você tirou ela do afogamento. Ah, ela precisa aprender a nadar? É óbvio, né? A pessoa está morando afogada, você tira dela e fala, amigo, você vai continuar aí. Então, para ficar aí, é melhor você aprender a nadar. Aí vem o autoconhecimento, a psicoterapia, tá. Mas primeiro, se a pessoa está nesse nível, ela não vai responder às questões psicológicas. Entende o que eu estou falando? Está claro para vocês? Coloque aí. Está claro? O ensino? Não, está complicado, Rubens. Ensina, explica de outra maneira. Ótimo, mas põe aí para... Coloca. Está claro? Você está claro? Vamos lá, Petroni.
Rangel, Sandra, Valquíria, tá claro para vocês? Se tá claro, coloca aí. Vamos, se você estiver dormindo, quem foi dormir às 4 da manhã, trabalhando, se autotrabalhando, se autoconhecendo, Nancy, tá claro? Legal. E aqui, tá claro, Isabel? Tá. Então, é o que eu digo, se você ainda passa por aflições, e aí o que acontece? É óbvio que você precisa aprender a nadar. Né? Então, a metáfora é, você está morando afogado? Olha aí, a Thelma falando, o feto relaxa na hora. O feto relaxa na hora, está aqui. Percebe, Luciano, como esse projeto de inteligência vai trazer clareza? O Luciano, nós estamos aí, um projeto de inteligência artificial para trazer clareza nesse aspecto para as pessoas. E eu digo que, veja, eu estudei muita psicologia, né? Eu não sou psicólogo, mas eu estudei muita psicologia e trabalhei 10 anos da minha vida exclusivamente com psicoterapia, que foi uma época muito importante na minha vida, que eu trago hoje. E claro que hoje eu faço uma associação com tudo, né? Então, quando eu falo que eu sou um especialista em ansiedade, porque não encontro pessoas olhando para a ansiedade neste nível. Então, imagine, por exemplo, numa empresa, ou no dia a dia, quantas pessoas com ansiedade? E que, quando eu falo que eu fiz esse curso que eu fiz, é um curso mentoria, onde vão ter 6 consultas comigo. Sim, consultas em grupo, mas são 6 consultas, mais 25 aulas, mais uns bônus que tem lá, só sobre ansiedade nos 3 níveis. Ansiedade química, psicológica e magnética. E aí, o que acontece? O que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem porque não sabem que tem ansiedade por inflamação cerebral. É isso mesmo. Anote o nome, é inflamação cerebral. Se você tem uma intolerância que você não sabe que tem, alimentar, você pode ter inflamação cerebral. Inflamação cerebral causa ansiedade. Anote aí, escreve. Inflamação cerebral causa ansiedade. E Rubens, como é que eu sei que eu tenho inflamação cerebral? Aí você tem várias coisas para saber se você tem inflamação. E a gente vai ter aí uma inteligência artificial que vai te ajudar a você identificar. A ansiedade psicológica, a ansiedade psicogênica que eu falo. Que eu descobri que a ansiedade psicogênica ela é bem específica, é medo do futuro. Medo do futuro. Se você tem medo do futuro, você tem ansiedade psicológica, porque você faz uma antecipação. E é interessante, né? Porque a pessoa fala, ai meu Deus, eu vou no trabalho, eu vou ter um problema. A pessoa só antecipa a desgraça. Só antecipa o problema. Só antecipa... Por que? Lógico. Porque ela tem dentro dela, e nós temos dentro de nós, padrões de sofrimento que não nos lembramos, em que a gente tem muito medo de que os padrões voltem a acontecer novamente. E olha a união que eu fiz agora. Imagine que você tem um padrão de sofrimento, um padrão de risco de morte, ou risco de vida, né? Que você não identifica. E que ele está aí com você. E como você não identifica, digamos que você passou por um momento onde você teve um grande... Vamos lá. Você passou numa rua, e nessa rua você foi assaltado, e aí teve uma ameaça de morte. Você não morreu, mas você teve ali todo um processo. Você ficou traumatizado. Ali tem um nível de sobrevivência. Aí, toda vez que você passar nessa rua, você vai ter uma crise de medo de que vai acontecer de novo. E de novo. Claro, Nancy, eu, por exemplo, eu tinha os 3 tipos. Mas é óbvio. Aliás, eu entendo que a maioria, hoje em dia, que vive crises de ansiedades bravas, tem os 3 tipos. A ansiedade química, a psicogênica, que está... E aí, se você faz a ponta, veja, por isso que é importante. Por que a ansiedade psicogênica ela tem dificuldade de ser tratada? Essa antecipação, esse medo do futuro. Porque está linkado, muitas vezes, no cérebro reptiliano, que é de sobrevivência. Onde o processo natural psicoterápico não alcança. Se você não tirar a pessoa do afogamento, ela não melhora. E eu construí, né, um método que eu tiro a pessoa do nível de sobrevivência. Aí, para frente, vai ter coisas para trabalhar? É lógico que vai ter coisas para trabalhar. Você vai precisar aprender a nadar. Aí é autoconhecimento, tudo bem. E por que o Brasil é campeão de ansiedade? Vocês sabiam? Coloca aí no Google.
Ansiedade no mundo, campeão, Brasil. E eu também tenho a minha hipótese. A minha hipótese é: nós somos o povo que tem mais sensitividade. É o povo que tem mais paranormalidade. E por isso eu afirmo, dentro da minha alta ignorância, é uma hipótese que eu levanto essa hipótese, que, por causa disso, o Brasil é o campeão. Porque o nível de pessoas que eu trato e tratei com nível de sensitividade ou paranormalidade é absurdo. Então, uma das frases que eu coloco muito aqui é assim, eu falo para a pessoa: você não tem doença psiquiátrica. Você é sensitivo. Você é sensitiva. Anote aí. Então, eu colocaria assim: doenças psiquiátricas, interrogado, traço, sensitivo. Eu colocaria isso aí. E eu vou perguntar para você: aonde que você vai tratar a tua sensitividade? Ah, eu vou na religião. Eu tenho para comigo e eu atendo todos os dias várias pessoas. E claro que a gente acaba atraindo aquilo que mais a gente põe energia, né? E eu atraio, muitas pessoas são espiritualistas, são espíritas, ou são, né, nessa linha de abertura. E muitas, mas eu atendi outro dia uma moça dos Estados Unidos, foi uma consulta online, e ela me colocou coisas sérias, graves, etc e tal, mas estava óbvio, na minha opinião, estava óbvio, que ela estava passando por um processo de interferência magnética. E veja, ela era fundadora de um centro espírita, fundadora lá, não sei o quê, trabalhadora, nossa, um nível... E eu fiquei pensando comigo, falei, mas ela não está percebendo? Ela não está percebendo? Não. Então, eu tenho identificado, presta atenção, eu tenho identificado, mesmo você, que tem um conhecimento espiritual, e não importa em que nível, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma sensibilidade fantástica. Só que eles chamam tudo ou do Espírito Santo ou do demônio. Não importa. Mas eles sabem identificar. Eles falam: cuidado com o demônio. E o demônio é interferência espiritual. Não importa, dá um nome para uma só. A gente só vai dividir o nome do demônio, só isso. E Espírito Santo. E eles têm contato com o Espírito Santo. Eles têm uma sensibilidade. Tudo bem, eles falam isso abertamente. Então, mas o que eu tenho percebido é que o nível de pessoas que têm sensibilidade, presta atenção, uma sensitividade, uma paranormalidade, e que não identifica e não trabalha isso, trazendo dificuldades, é muito grande. O que o senhor fala sobre constelação familiar? Sobre isso, esses dias, eu vi várias coisas. Um falou mal, outros bem. É um tratamento bom? Já vou te responder, Cris. A Eliane fala: concorda, do meu ponto de vista, não há doenças psiquiátricas, e sim uma mediunidade, ou reprimida, para mim é muito claro. Primeiro, você tem que colocar a pessoa no equilíbrio da sensibilidade paranormal dela. Depois você vai ver se ela tem diagnóstico psiquiátrico. Assim mesmo, ela pode ter um quadro, aí sim, um quadro de uma reverberação de vivência anterior interferindo na vida atual, trazendo o desequilíbrio dela. Então, continua sendo um aspecto muito mais espiritual, porque reverbera uma subpersonalidade de vivência anterior. Isso eu vi muito, né? Vi muito. E vejo muito hoje em dia. A Cris está perguntando sobre constelação familiar. Constelação familiar, eu não sou especializado, já participei várias vezes, já entrei na constelação, achei fantástico. Duas coisas que eu entendo que as pessoas que fazem constelação, já a maioria que fazem constelação, conseguem, precisam, digamos, colocar. Precisa tomar cuidado com o campo. Então, assim, o nível de possibilidade de uma interferência no campo, porque, então tem dois tipos, vamos lá, tem dois tipos de
constelação familiar. Tem a constelação que você faz na individualidade, onde você coloca lá os bonequinhos, hoje tem na água, coisas fantásticas, e tem a constelação onde tem a presença de várias pessoas. As duas são espetaculares. Eu entendo que essa constelação de várias pessoas é fantástico, porque vai abrir para as pessoas a sensibilidade delas, elas vão identificar como elas são, como sofrem influência. Você entra lá para representar um personagem, daqui a pouco você está sentindo tudo aquilo, vem ideias. É muito interessante. Eu já entrei algumas vezes. E, eventualmente, você vai ter situações que a pessoa que faz a constelação precisa ter uma energia, presta atenção, na minha opinião, tá? Uma energia muito forte, em um apoio espiritual muito grande, uma preparação espiritual muito grande para não permitir que haja interferências negativas. Tudo bem? Então, aí eu vou partir de um seguinte princípio. A gente sempre vai estar submetido a essa interferência. Mas na individual também. Eu me submeti a 2, 3 individuais, bonequinho e tal, tem toda uma preparação. Porque a gente pode ter também interferência nesse nível e eu não percebo. A gente não percebe. Tá? Então, eu acho que a constelação familiar é um processo de crescimento, de evolução, tem ajudado muita gente. Eu sou fã da constelação familiar, mas com adendo de, sim, precisa ter a ideia de que pode haver interferências negativas. Então, isso precisa ter toda uma preparação, toda uma preparação e uma proteção, que, aliás, é em todo lugar, né? Porque o que eu tenho visto, por exemplo, de pessoas que passam no médico, né? Passam no médico e que acabam tendo uma orientação completamente fora do padrão. E eu falo, esse médico podia estar atendendo e ele pode ter sofrido interferência na hora de dar um tal de diagnóstico. Fazer uma Kundalini ativação. Foi uma hora que me surpreendi, pois sou muito ativa, nunca imaginei. A Kundalini, Cleidiane, a Kundalini é a energia sexual. É a energia mais poderosa que existe. De novo, né? Quando você mexe com padrões de energia, você precisa ter lugares de bastante confiança. Existia aqui, não sei se existe ainda, um tipo de terapia desenvolvida aí por um rapaz. Eu conheci pessoas que trabalharam ali, que trabalhavam com esse tipo de terapias sexuais. Energia sexual, vamos dizer assim, porque não tinha relacionamentos sexuais. Mas tinha ativação, através de manipulação dos órgãos genitais. Né? E aí, pessoas que trabalharam, eu vi pessoas se desequilibrarem. Muita pessoa fala, nossa, depois que eu fiz isso aí, melhorei. Sempre vai ter um melhor. Mas eu vi muita pessoa desequilibrar. Inclusive, ele tinha uma rede de pessoas que trabalhavam para ele, e a gente chegou à conclusão que ali tinha algumas manipulações, às vezes energéticas, sutis, que eram também haviam até uma certa vampirização. E eu conheci pessoas que trabalharam com isso, que falaram com isso, e tiveram problemas. Então, essa energia precisa tomar muito cuidado que tipo de ativação de Kundalini, tá? Então, é perigoso, porque essa ativação pode trazer um desequilíbrio muito grande no centro de força, pode trazer, e a pessoa depois ter dificuldade de reequilibrar. Como tudo, a pessoa que faz isso, ela vai defender que ela tem todo um preparo, essa coisa. Legal, mas eu tenho cá, a Joeli é frontalmente contra, eu não tenho nem ouvir falar. Você fala isso para ela, falou, pelo amor de Deus, eu não quero nem falar. Ela falou que isso aí é um absurdo. Então, eu sou mais, eu gosto de aprender. Eu falo, tá bom, como é que foi para você? Então, como é que você se sentiu? O que você teve aí de crescimento, de melhor? Como é que está isso depois disso? Legal, ativou energia? E como é que você está fazendo com isso? Então, realmente é complexo, é complicado. A gente precisa tomar cuidado com essa energia de Kundalini. Os estudam isso, diz que se ela subir realmente para os centros de forças maiores, você fica envolvido na energia que não é para subir nos centros superiores. Então, essa energia de Kundalini, que eu sei, eu sou ignorante nisso, que você pode ativar para vir até o nível
aqui do chakra genésico. Ativa para vir até o chakra genésico, e aí você pode sentir mais energia, mas essa ativação do Kundalini para subir até o coronário, tem pessoas que dizem que é até meio perigoso, tá? Então, eu não sou a melhor pessoa para saber disso, porque eu tenho avaliações de coisas que eu conversei, estudei, mas eu não me aprofundei. Pode ser que tem pessoas que possam te explicar muito melhor. Só que eu sei que quando existia um núcleo de pessoas que faziam esse tipo de terapias, fazendo a manipulação dos órgãos genitais, era complicado, porque ali as pessoas se desequilibraram, tá? Não sei se é nesse aspecto. Então, hoje, então, nós falamos sobre a questão do propósito. O propósito é a vontade da alma, é o motivo que você veio para cá, é o que você foi chamado para vir para cá, e a profissão, ou a tua vivência aqui. Tá? Então, eu falei sobre isso. Falei também sobre as questões de que o ego é a criança e a alma é o adulto. Por isso que a alma coloca pressão na criança, como a gente precisa colocar pressão na nossa criança para ir para a escola, senão não vai querer ir. Então, a gente vai ter sempre essa pressão. E que essa pressão você pode chamar de sofrimento ou você pode chamar de experiência. Aí é uma questão de semântica. Se você muda a semântica, né, se você muda a palavra, você naturalmente vai ter outra reverberação emocional, inclusive hormonal. Se eu digo, vou para a minha experiência, é uma coisa. Vou para o meu sofrimento, é outra. Aí eu digo para você. Eu não peguei no início, como descobri o nosso propósito, doutor. Então, o nosso propósito está ligado ao que você vivencia, muitas vezes. Por exemplo, que você vivenciou na infância. Então, existe toda uma outra teoria de que os percalços, os problemas que a gente passou na infância, foram treinamentos que a alma nos deu. Né? Então, por exemplo, eu fui muito ansioso. Eu fui relativamente doente, não fui muito sempre ansioso, infância e adolescência. Eu sempre tive uma sensibilidade, que eu não sabia o que era. Hoje o meu propósito é... Qual é o meu propósito? Eu cheguei, ficou claro para mim. O meu propósito é fazer a ponte entre a medicina e a espiritualidade. Eu vim para fazer a ponte entre medicina e espiritualidade. Eu vim para isso. E utilizar tudo que eu posso de uma medicina altamente, digamos assim, com tecnologias, né, com visões diferentes da visão alopática e com todo o meu conhecimento espiritual. Então, hoje, eu estou percebendo que eu estou fazendo uma gestalt, depois de 67 anos, né, fazendo uma gestalt onde o meu propósito é realmente aumentar a consciência das pessoas através da medicina com a espiritualidade. Então, as pessoas me procuram e o meu propósito de vida é isso. E vocês não sabem a alegria, a tesão que dá, a realização que dá quando eu faço um exercício para a pessoa virtualmente aqui, e a pessoa sai daqui, e ela tem o olhinho dela, e ela entrou numa emoção. Isso para mim né? Então, eu digo, eu quero fazer só isso. E claro que a gente vai fazer agora, eu e a Joeli descobrimos que a gente vai ter como ajudar as pessoas a identificar os seus propósitos, como identificar. Para isso, você precisa se conectar. E aí nós desenvolvemos, esses dias a gente desenvolveu uma coisa que a gente já fazia há muito tempo, né? A gente sempre trabalhou com PNL, sempre trabalhou com programação neurolinguística, com propósitos objetivos, só que agora a gente também passamos por um deserto aqui, a gente foi bem cutucado nesse período de recesso, e aí a gente fez o quê? A gente fez um método que a gente está chamando de método conexão com o futuro extraordinário. Método conexão com o futuro extraordinário. Então, a gente vai fazer imersões. E aí a gente vai começar a fazer presencial. Então, a gente já montou, já alugamos um espaço muito gostoso aqui no Tatuapé, que vai ser dia 20, sábado já, não importa. A gente fechou a questão, a gente quer fazer. Método Conexão Futuro Extraordinário. Então, se você quiser participar, vai ser um sábado o dia inteiro, isso é uma imersão, e a gente
veio trabalhando. Como é que você se conecta? Como é que você conecta, como é que você limpa a primeira viagem? Então a gente fez um trabalho que é muito mais de vivência do que de teoria. Então, claro, você vai precisar saber um objetivo, essa coisa toda, como é que você faz isso tudo, mas as vivências que a gente está fazendo, vamos até às 3 horas da manhã aplicando em nós as vivências. É espetacular o que a gente constatou. Então, se você tem, é um grupo fechado, esse grupo fechado, porque para fazer vivência, você precisa ter um espaço, você precisa ter um lugar onde as pessoas vão trabalhar, então tem todo, e a vivência, um pouco teoria e vivência. Então a gente está trabalhando muita coisa. Se a gente, de cara, você já vai fazer a mudança da primeira viagem, né? A transformação da primeira viagem. Já para abrir mesmo, né? Para abrir, como é que eu quero um objetivo. Tá, mas se você tem um trauma, um bloqueio que está no nível abaixo da psicologia, está no nível de sobrevivência, como é que você vai? Não vai. Então, aquela escala de Maslow, né? A escala de Maslow é claro. Você está nos Estados Unidos, tudo bem, a gente vai fazer, depois a gente vai fazer alguma coisa online, tudo bem, tá? A Nancy me fez desconstruir uma crença, onde eu pensava em mim primeiro, na verdade, o cérebro reptiliano, pois passei um trauma grande quando criança. É isso aí, Nancy, né? Então, você entendeu. Se você teve um trauma, onde o trauma ligou a questão de sobrevivência, não, a psicologia não vai alcançar. Isso que o pessoal não entende, tá? Nós vamos fazer online também. A gente vai começar fazendo imersão, tá? Porque dá para fazer online? Dá. Aí você vai fazer imersão, nós vamos fazer dentro de uma sala Zoom, tal, mas nada como ter esse movimento. Então, a orientação primeiro é fazer imersão presencial e para a gente vivenciar tudo aquilo. E claro que a gente vai vivenciando e vai vir intuição e a gente vai fazer todo um preparo. Imagina que você vai aprender campo quântico. Eu vou te ensinar, eu vou te dar um material para você fazer os campos quânticos, campo de proteção na tua casa, no teu trabalho. Eu fiz um campo quântico aqui na clínica, né? Usando várias técnicas. Vou explicar como funciona. A Joeli está fazendo cartões frequenciais. São como se fossem cartões de crédito, onde ela põe informação, frequências. E essas frequências podem passar para a gente. Olha que coisa completamente disruptiva. Você pega um cartão e põe aqui. Então, a gente tem testado em algumas pessoas, né? Não testa, a gente sabe que funciona, mas as pessoas verem como funciona. A pessoa vai falar, nossa, eu fico com esse cartão e eu me sinto mais calma. Por exemplo, cartão para ansiedade. Vai ter cartão para um monte de coisa. Então, você vai receber um cartão lá, já com um monte de informações, está pondo cerca de 30 informações. Tem remédio lá, remédio, porque tudo é quântico. Você pode, no futuro, você vai receber via celular uma informação, essa informação vai chegar para você, e o teu corpo vai receber. O teu corpo vai receber. Não vai precisar ser materializado, só vai receber uma frequência. Eu tenho aqui aparelhos que trabalham com frequências magnéticas. Então, se você tem interesse em participar, nós vamos voltando segunda-feira, mas você já pode entrar no nosso, ou no meu Instagram, e põe eu quero o presencial, ou no nosso WhatsApp, né? O MCFE, Método Conexão Futuro Extraordinário. Você coloca aí e a gente vai, a partir de segunda-feira, já vai mandando as condições, como funciona, etc. Nós já reservamos o lugar vai ser muito interessante. Mas se você quiser, já também se trabalhando, você não pode, por algum motivo, eu tenho o curso que eu fiz, um curso mentoria sobre ansiedade, nesses 3 níveis, são 25 aulas que foram editadas e revistas e revisadas. Tem uma série também ali de vivências, de exercícios. 25 aulas. E 6 encontros comigo. 6 encontros comigo. Eu já vou marcar o primeiro agora para a segunda semana de janeiro. Então, nós vamos marcar, vai ser um encontro fechado pelo Meet, pelo Zoom, onde a gente vai trabalhar. Por isso que eu dei um tempo, as pessoas foram comprando, já começam a ver como funciona. E são 6 encontros. Então, encontros vão ser 6 consultas, avaliações, encontros, mentorias, onde a gente vai trabalhar. 6 encontros. Isso aí pode ser o pessoal de fora, né? Então, Cleidiane, você que tem uma comunidade brasileira aí na Inglaterra, para ansiedade, eu acredito que muito brasileiro está tendo ansiedade em todo lugar do mundo, né? A Cris, você tem uma população aí
nos Estados Unidos com ansiedade. Então, esse a gente já pode fazer. Então, a pessoa compra, super em conta para vocês aí, quer dizer, em conta para todo mundo, que divide em 10 vezes, super baratinho, e aí já vamos ter esses encontros. Então, se você puder mandar esse link explicando o que é, eu posso até, se vocês quiserem, vocês que estão fora, entrem em contato, eu faço um vídeo pequeno, como já tem vídeo pequeno, eu mando para vocês reverberarem na comunidade aí, tanto nos Estados Unidos, porque muita gente dos Estados Unidos sofre muito, porque é difícil fazer terapia, né? Encontrar psicoterapia. Então, vocês 6 encontros ao vivo, né? Por Zoom, e 25 aulas. Nesse nível. Então, eu tenho certeza, e eu já tenho feito isso, eu posso ajudar muito a pessoa também online. Muitas pessoas, eu faço exercício online, para mim é tranquilo, eu já vi que dá para fazer. Mas como assim? Olha, eu cheguei a uma conclusão. Como eu faço muito, e tudo aquilo que você faz muito diariamente, então, eu acabo fazendo o quê? Eu acabei construindo um magnetismo natural, né, qualquer coisa. E eu tenho percebido que eu fico surpreso, porque eu falo para a pessoa, vamos fazer um trabalho de imaginação. Quem já passou comigo sabe, um trabalho de imaginação. Ah, é regressão. Não é regressão, não, é só imaginação. A pessoa entra. E eu sinto todo um processo de proteção nesse momento, porque a gente vai fundo. Então, dá para fazer isso online com facilidade. Então, vocês duas aí, eu chamei Onda do Bem, né? Uma que está nos Estados Unidos, outra que está na Inglaterra. Podem usar a comunidade, a gente pode até fazer uma ponte com vocês, se vocês quiserem. Aciona essa comunidade que tem ansiedade, que sofre com ansiedade, porque é ótimo morar fora em vários níveis, mas é muito difícil. As pessoas que vivem fora são muito difíceis, porque elas têm ali umas saudades, um problema difícil mesmo nesse sentido. Então, eu tenho, uma das minhas mentalizações é atingir essa população que sofre muito de ansiedade. E vai aprender, e dá para aprender, e dá para administrar. É aquela coisa, tira a pessoa do afogamento. Aí fala, agora você vai fazer o quê? Você vai aprender a nadar. E eu vou ensinar a pessoa a nadar. Primeiro, vamos na piscina rasinha. Vamos lá. Põe a mão aqui, põe a mão lá, boia, não sei o quê. E aí, o que a pessoa, vocês vão continuar passando por dificuldades. As dificuldades vão continuar vindo. Não adianta falar, e aí nunca mais eu vou ter ansiedade? Como não? Você vai ter, mas você vai administrar, como eu faço. Todo mundo que me conhece sempre me chamou e sempre que eu fui ansioso. E eu descobri realmente que eu tenho os 3 tipos de ansiedade. E eu administro os 3 tipos de ansiedade. Hoje eu sei como funciona. Eu administro, eu não tenho mais crise de ansiedade. Eu tive pânico, essa coisa toda. Não tenho mais. Então, meu propósito é esse. É linkar uma medicina altamente com tecnologia, com uma visão emocional e a ponte com a espiritualidade. Eu vou deixar bem claro que espiritualidade não é religião. Não vou pedir para você, faz 10 Pai Nosso e 5 Ave Maria. Não tem nada a ver. Mas você vai aprender uma tecnologia que eu desenvolvi, como você identifica e como você se protege e como você administra a tua ansiedade magnética. Então, identificação, proteção e administração da ansiedade magnética. E eu quero saber se você ouviu alguém falar, se você já ouviu alguém falar de ansiedade magnética. Né? Então, eu não vi ninguém falando de ansiedade magnética. E é uma das que eu mais encontro. E eu tenho vários pacientes já que saíram fora, conseguem fazer. Agora eu entendi. Eu entendi. E quando você entende, você resolve. Tá bom, pessoal? Chega, né? Chega. Então, olha, no link aqui no YouTube, na primeira descrição tem o link da Onda do Bem e tem o link do livro, do e-book que eu escrevi sobre perdão. É porque eu comecei a falar sobre perdão numa live e me veio tão claro, me veio de uma maneira tão diferente o perdão da traição, mas me veio pronto, né? Eu falei, nossa, sabe quando você vai falando as coisas e você fala, bom, é legal isso aí, alguém anota, né? E eu fiz, então, o e-book. Então, tem toda uma teoria, uma coisa tal, mas se você já foi traído, eu sinto que a traição, eu fui muito traído em vários níveis. Quando você tem a traição, marca muito forte.
Então, eu fiz esse e-book, e o ponto principal ali é como é que você pode se sair, se safar, se livrar de um peso enorme da questão da traição, né, do perdão. Você vai entender aí. E eu gosto muito de lógica, então eu falo passo 1, passo 2. Se A é igual a B, é igual a B, se B igual a C, é igual a C. E C igual a D, ó, então A é igual a D. Eu faço uma lógica. Então, nesse livro até eu escrevi assim, não perdoe e seja um idiota. Desculpa, mas é realmente, porque não perdoar é uma idiotice dos terríveis dos montes. Tá? Então, tá lá também no link, na primeira descrição, e aqui no Insta, você tem lá na bio, esses 2 links. Então, o pessoal aí de fora, vamos fazer um movimento de ajudar as pessoas. E é muito interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu fui encomendado, fui indicado por tal pessoa. E a gente atende do nosso jeito, sempre dando o melhor. Às vezes a gente não. Depois a pessoa vai agradecer. Ou ainda bem que você me indicou ele, porque ninguém estava tratando minha tireoide. E ele identificou o problema da tireoide, eu estou melhor. Então, quando você indica, você ainda tem a pessoa fica grata, né? Então, é muito, muito interessante. Você só indicou, mas a pessoa vai lá e te agradece. Então, se você indicar o Nossa Onda do Bem, você talvez, as pessoas falem, nossa, nunca ninguém tinha falado dessa maneira comigo. Nunca ninguém tinha falado dessa maneira. Então, tem aí as duas questões que eu quero trabalhar cada vez mais. Tá bom? E aí, vamos fazer? Vamos fazer a nossa... isso aqui é só sugestão. É sugestão, né? Então, o Zeno trabalhou e fez um trabalho fantástico há muitos anos das teorias do Tesla, que passou lá para o iraniano, dos bastões que podem liberar plasma. Plasma é a energia básica do universo. Nosso corpo é 90% de plasma. Imagine, e aí eu vou pôr claro que se alguém me perguntar, Rubens, você está dizendo, não estou dizendo nada, estou dizendo que você vai se sugestionar. Anote aí. Você vai se sugestionar, em vez de usar... O pessoal que faz hipnose não usa aquele, né, o pêndulo. Então, eu uso os bastões de energia para sugestionar você, e você vai ser ativado, eu só estou usando um elemento sugestionável, você vai receber uma energia, ou melhor, você vai, através da autossugestão, produzir energia plasmática que pode te tirar a dor nesse momento, tá bom? Eu deixei claro isso aí para você? Então, não estou fazendo nada. Eu vou fazer uma sugestão e você vai ativar em você a energia plasmática que pode tirar a dor, tá bom? Então, vamos lá? Então, você faz o seguinte, coloca a mão em frente à câmera. Ou, se você quiser colocar o celular, se você está com o celular, diretamente onde você tem a dor, você pega um celular e põe diretamente onde você tem a dor. Ou você quer trabalhar o teu sistema imunológico, coloque aqui no timo. Mas se você colocar na mão, você já vai receber essa autossugestão de energia plasmática, já vai fazer tudo isso. Pode tirar dor, pode melhorar o sistema imunológico e pode te trazer uma sensação de calma, que é o pessoal relata. Tudo bem? Vamos lá? Então, coloca a mão, ou põe o celular, não tem dor, e eu estou colocando aqui. Isso, diretamente. Isso. E o que eu aprendi com o Zeno? Aprendi que você pode fazer o seguinte, nesse momento, fica num lugar bem confortável, fecha os olhos, respira mais profundamente. Respira profundamente e pensa em momentos felizes. Pensa em momentos felizes que você teve. Com certeza você teve momentos felizes. Porque você aí, em momentos felizes, você ativa mais ainda as energias positivas que você tem. E nesse processo da autossugestão pelo bastão, você pode começar a sentir a energia fluindo na sua mão, fluindo para o seu corpo. E eu quero que você, nessa sua autopercepção, imagine levando essa energia que flui na tua mão para algum local do teu corpo, que eventualmente você tem dor.
para algum lugar do teu corpo, que eventualmente você tem dor. Ah, eu não tenho dor. Ótimo. Leve essa energia, primeiramente, para o teu peito. No coronário, no chakra cardíaco. Leve. Se você tem conhecimento, imagine, permita que essa energia flua em todos os centros de força. Centro de força no coronário, no topo da cabeça, fluindo na frontal, bem entre os olhos, no laríngeo, bem aqui na garganta, no cardíaco, bem em frente ao peito, em frente ao estômago, no solar, no genésico, um pouco abaixo do umbigo, e na região perineal, que é o básico. Vai alinhando, e se você puder também imaginar que vai havendo uma expansão, como se fosse, você vai produzindo mais energia, é como se fosse você enchendo uma bexiga, que eu vou chamar de campo áurico. E imagina que era uma bexiga que tinha uns furinhos. Imagina que era uma bexiga que tinha umas partes que não estavam deixando encher, porque estavam ali com buraquinhos. E você vai, então, vai preenchendo, e você se perceba. Então, agora, totalmente dentro de um balão, né, que a gente chama de campo áurico, como se fosse dentro de uma bola ovalada, né, parece um ovo. E aí você, dentro disso aí, você pode continuar mantendo uma calma, uma tranquilidade, uma conexão, te trazendo, então, melhora de dor, melhora de apreensão, de preocupação, pode viver mais tranquilo. Isso. Muito bom. Muito bom. Pronto. Vai ficar gravado. Depois você pode compartilhar, mas agora eu quero um feedback. Quero ver se alguém sentiu alguma coisa. Se alguém conseguiu ser sugestionado, né? Sugestionado, eu não estou falando, eu não faço nada. Se você é sugestionável, desculpa, você vai aprender, né? Você sentiu alguma coisa? Se você sentiu, põe aí. O que você sentiu, como foi? Como é que você se percebeu? Coloca aí. Tem gente que estava entrando agora, talvez não entendeu nada. Cris, sentiu, né? Imagina, Cris, que pode ajudar pessoas que estão fora do país, melhorando dores, melhorando emoções, tirando pessoas de campos de sofrimento, fazendo ressignificação. Então, se você sentiu, envolvida num balão de cor de rosa. Olha que bonito, Isabel. Foi um balão cor de rosa. É isso mesmo. Bom, quero agradecer, né, você que teve paciência de ficar aqui comigo. Mas aí, vamos lá. Eu vou agora continuando nossos estudos. Então, se você tem interesse na imersão, entra no nosso WhatsApp, é o 2296-0132. Ou aqui manda uma mensagem no Insta para me saber. No 2296-0132, e aí a nossa equipe vai entrar em contato, sentir a energia entrando pelas mãos, inflando meu corpo todo com uma energia verde de cura. A Maísa, uma sensação de frescor. Envolvida numa isso. Então, tá. Então, quero agradecer muito, porque a nossa proposta, então, dentro do meu propósito, é trazer um aumento do nível de consciência, né? Fazendo a ponte entre medicina e espiritualidade. Tá bom, pessoal? Estou esperando vocês, hein? Esperando vocês. E aí, o pessoal que já quer marcar consultas presenciais ou online, na segunda-feira já estamos aqui a todo vapor. Tá bom? Beijão para vocês. Pessoal aqui do YouTube primeiro, brigadão. Muita alegria.